Muita alegria vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em sua casa para louvarmos o seu nome, congregados, reunidos, desfrutando de propósitos semelhantes. Isso nos faz muito bem. Gostaria de ler com os irmãos em Lucas, no capítulo 7, os versículos de 1 a 10. Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Vamos fazer uma meditação. Aquilo que o Senhor colocou em meu coração, gostaria de transmitir à igreja. Diz respeito ao centurião de Cafarnaum. Diz assim a palavra de Deus: e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar que Jesus enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, meu criado o sarará. Porque também eu sou homem sujeito às autoridades, e tendo soldados sobre o meu poder, digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém. Nós estamos diante de uma narrativa que também pode ser encontrada em Mateus, no Evangelho segundo escreve Mateus. O que gostaria de transmitir aos irmãos aqui essa noite é muito fácil de ser percebido nos Evangelhos. Os Evangelhos, eles têm diferentes formas de narrar os mesmos eventos. Alguns eventos ocorrem em alguns Evangelhos e outros não. Mas existe algo que é muito fácil de se perceber quando os evangelhos ou os evangelistas tentaram descrever os dias de exercício ministerial da vida de Jesus. Os evangelhos não é biografia, os evangelhos é um tipo ou um estilo literário. Então não é uma biografia. Quem escreveu os evangelhos não pretendia falar do nascimento, da adolescência e por aí vai, da vida de Jesus. Não há que se cobrar isso deles. Mas o que eles pretenderam escrever, pode-se perceber muitas coisas que vão se repetindo. E uma dessas coisas que vão se repetindo é a identificação de Jesus a partir de milagres. A identificação ou a correlação entre Jesus e o Senhor, ou Deus, ou a divindade de Cristo, a partir de milagres. Não é uma nem duas vezes, mas muitas vezes nós iremos encontrar com certa facilidade pessoas identificando Jesus como o Senhor, ou o próprio Deus, a partir da atividade de milagres. Então, se nós observarmos aqui essa narrativa,
Apenas no versículo 9, diz que Jesus, após ouvir o que estava se passando, vindo do centurião, a Bíblia diz que ele se maravilhou. Agora, eu estou dizendo que existem muitas coisas que se repetem nos evangelhos, mas existem coisas que são singulares, e uma delas é o fato de Jesus se maravilhar. Poucas vezes na Bíblia, ou nos evangelhos, para ser mais preciso, nós vamos encontrar Jesus se maravilhando com alguma coisa que os seres humanos falam sobre ele. Marcos capítulo 6, versículo 6, é uma outra passagem onde ele fica impressionado. Jesus fica estarrecido, mas não do ponto de vista positivo, porque ele ficou impressionado de ver tamanha incredulidade naquela cidade. Aqui é um pouco diferente. Existem poucas passagens semelhantes a essa, pouquíssimas. Jesus está maravilhado de ver a fé desse gentil. A palavra gentil está muito mais ligada ao seu sentido cultural do que ao significado do dicionário ou etimológico. Por que eu digo isso? Porque esse gentil é um incrédulo, é um não-judeu, é alguém que não faz parte da descendência de Abraão ou da linhagem daqueles que vão ser salvos, como que por questões sanguíneas, heranças de pai para filho. Mas aquele sujeito desenvolveu uma fé que fez Jesus se maravilhar. Jesus olhou para toda aquela conversa, ouvindo tudo aquilo, se maravilhou e disse: nem em todo Israel tenho ouvido, ou tenho achado, tenho me deparado com tamanha fé. Centurião e Jesus pode nos pintar aqui um cenário bem interessante. Poucas vezes nós temos acesso ao quadro social, político, ou a formação sociopolítica daquele período. Mas só nesses versículos que eu li, nós podemos aqui ter pelo menos 4 possibilidades de existência de categorias sociais. Centurião, sujeito do exército, ligado e obedecendo à política de Roma. Os judeus das sinagogas, que são grupos políticos religiosos, que também eram submetidos de alguma forma a Roma. Nós temos os trabalhadores, que no caso aqui um deles estava enfermo, na casa do centurião. E nós temos Jesus e discípulos, que eram população em geral. Então nós temos aqui já um traço interessante. Um sujeito como o centurião está, como você que aqui está, que trabalha o dia inteiro para ganhar 2, 3 salários mínimos. Esse centurião está para Jesus como talvez o governador do estado de Mato Grosso esteja para você e para mim. A distância é enorme, e não é porque ele é ruim, não é porque ele escolheu isso, mas porque as questões de estrutura de governo fazem com que isso seja possível. Ora, não dá para ficar o tempo todo importunando o nosso governador. Imagina a fila que ia acontecer. Por isso, existem cadeias de comando. O centurião, possivelmente liderando de 60 a 100 soldados, era responsável pela ordem em Cafarnaum. Cafarnaum é um lugar onde Jesus escolheu habitar por mais tempo, onde aconteceu uma série de milagres interessantes, onde Jesus ensinou teve grandes palavras mencionadas ali, próximo ao mar, próximo à região da Galileia, então. E o centurião nunca tinha visto Jesus, nunca tinha conhecido Jesus, mas o seu criado estava enfermo. É possível que ele tenha se preocupado piedosamente com o seu criado, mas também é possível que a sua preocupação é grande em função da economia que estava sendo perdida. Aliás,
um criado de autoestima não se encontra em qualquer lugar. Existe um preço, existe um custo. Os criados, servos, até mesmo escravos, podiam ser pedagogos, filósofos, trabalhadores especializados, e isso custava muito, uma fortuna. Então existem essas possibilidades. O fato é que teve uma crise em sua casa. O centurião, com todas as suas os seus privilégios, em função da sua categoria social, em função do seu prestígio, naquele momento ele se vê em crise. A Bíblia diz que o seu criado estava moribundo, estava muito doente, estava parecendo que ia à beira da morte, de maneira que alguém disse: Jesus está em Cafarnaum. Jesus está em Cafarnaum. E alguém teve que explicar, afinal de contas, quem é Jesus. E ao explicar para o centurião, que a Bíblia não diz o nome, como em Atos diz sobre Cornélio, o centurião, aqui nós não temos o nome. Mas diz-nos a Bíblia que esse centurião, com toda essa distância social, esse fosso de separação, ele se viu em meio a uma dificuldade muito grande. Não havia cura para o seu criado. A medicina não podia fazer mais nada. O conhecimento que, se ele não tinha, alguém que ele conhecia tinha, já estava dado para ele. É morte. O seu criado não tem dinheiro que paga para que ele viva, para que ele restaure a ele a saúde. Mas ele, ouvindo de Jesus, ouvindo sobre Jesus, nele manifestou-se uma fé diferente. Nele manifestou-se uma fé que os discípulos não desenvolveram durante o período que esteve com Jesus no ministério e na formação de discipulado. Aquele centurião disse aos amigos: olha, vão dizer a esse Jesus que o meu criado está muito ruim, eu não posso ir falar com ele. Se é esse Jesus que vocês estão me falando, ele não é um curandeiro qualquer. Esse Jesus não é um médico que se pode encontrar nos orientes mais longínquos, não é um sujeito que mistura algumas ervas, porque havia isso e até hoje ainda há, sujeitos que manipulam esses materiais e que acontece algum milagre. Mas ele não tinha ouvido falar de Jesus só do ponto de vista do milagre. De maneira que ele disse: se é verdade tudo isso, eu sou um ser humano. E embora tantas patentes, não sou digno de chegar perto desse Jesus. Vai vocês e diga, porque certamente se é tudo isso que vocês têm dito sobre ele, haverá compaixão, haverá misericórdia, e o meu criado vai sarar. A conversa chegou até Jesus, e Jesus ouviu tudo isso, e moveu-se de compaixão. Mas indo Jesus, chegando próximo da casa do centurião, que não era qualquer casa, que não era uma taperinha como era dos discípulos, que não era difícil de localizar, todo mundo sabe onde mora, está cercada de pessoas. E lá estava Jesus chegando, e de repente o centurião talvez olha pela janela e manda avisos: por favor, não deixe ele entrar, diga a ele que eu não fui falar com ele, não é porque eu sou arrogante, mas porque eu não me vi digno de recebê-lo. Diga a ele que, como eu sou um homem de autoridade, eu digo a soldados, a criados, a servos, a empregados: vá, eles vão. Você faça isso e todos fazem. Somos homens de respeito e autoridade. E eu sei quem ele é muito mais do que isso. Se ele disser ao meu criado: tu está curado, ele vai estar curado, nem precisa vê-lo.
chegaram para Jesus e disseram tudo isso. Quer dizer que eu não preciso nem ver? Eu não vou conhecer esse sujeito? Quer dizer que ele nem precisa ver? Quer dizer que ele acredita em mim sem antes que eu opere um sinal? Foi isso que ele disse. Pois Jesus, ouvindo isso, se maravilhou. Voltando-se, disse à multidão que os seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado fé. Tenho achado tamanha fé. Olhou para os discípulos que andavam com ele. Em Lucas capítulo 5, narra-se uma passagem bíblica interessante. Após pregar na beira do barco de Pedro, Jesus diz a Pedro: afaste-se um pouco mais e lança a rede no mar. E Jesus ouve da boca de Pedro, Simão Pedro: olha, Senhor, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque o Senhor está mandando, né? Eu vou lançar. E a Bíblia diz que eles lançaram a rede. E de repente juntou tanto peixe que a rede começou a arrebentar. Um olhou para o outro e fez sinal para o outro barco. E disse: ajuda. Naquele momento juntou um monte de gente e começou a puxar grandes peixes. A partir dessa atitude de milagre, de maravilha, a Bíblia diz no versículo 8 do capítulo 5, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pedro estava com Jesus. Pedro conhecia a Jesus. Pedro alimentava-se com Jesus. Não era a primeira vez. Não foi um encontro de ocasião. Mas Pedro precisou ver um fato inusitado, espetacular, para então se prostrar e dizer: Senhor, Tu és Deus, eu sou pecador, se ausenta de mim. O mesmo evento semelhante acontece em Mateus capítulo 14, pelos versículos 22 até o 36. Jesus, cansado de ensinar, de falar a sua mensagem, de pregar, diz aos discípulos que atravessem para o outro lado do mar, que era Genezaré, e acabou a sua mensagem, acabou a prédica. De repente Jesus se viu só. Diz a Bíblia que ele subiu ao monte para orar à parte. Tem gente que acha que Jesus vivia o tempo todo na multidão, mas aqui existe uma prova de que nesse momento ele estava orando à parte. E já tinha passado horas, e o mar estava revolto, o vento açoitava o barco dos discípulos, e eles estavam em desespero. E Jesus resolveu aparecer de uma forma inusitada, de uma forma miraculosa. A Bíblia diz que ele veio andando sobre o mar, e os discípulos, vendo aquilo, gritaram: é um fantasma! Estavam estarrecidos. Jesus disse: não, tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus não mudou a voz, era a mesma voz, não ficou mais alto, era a mesma estatura, não ficou mais gordo, tinha a mesma fisionomia. Mas os discípulos não podiam acreditar naquilo, e foi logo Pedro quem disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Não dava para acreditar, eu preciso é ver. Não dá para crer sem que eu tenha algo
Não dá para saber se Jesus está hoje aqui, na sede de Cuiabá. Se esse culto for muito tranquilo, ele precisa estar barulhento, as portas precisam cair, aí eu vou saber que Deus está. Mas eu quero te dizer que existem horas que nada vai cair, nada vai escurecer, ninguém vai pular, e nem por isso Jesus vai te deixar. Ele está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E Pedro disse: não é possível, é um fantasma. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, começou a andar. Mas de repente a Bíblia diz que mesmo diante de Jesus, andando com Jesus, olhando para Jesus, teve medo. Mas você anda com Jesus e agora está com medo? Você não diz que vive com Jesus, não é discípulo de Jesus e agora está com medo? Jesus de repente percebeu que ele estava com medo e ele começou a afundar e disse: Senhor, salva-me! Jesus pegou-o pela mão e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Para Jesus pegar Pedro pela mão, a distância era de um homem, de um braço. Como que Pedro não reconhece a face de Jesus? Se é o Senhor, se é aquele que havia de vir. Senhor, eu sei quem és tu. Tu és o Filho de Deus, o Messias ungido. Por que é que tu tem medo? Mesmo com Jesus em sua vida. Por que duvidas tanto? Por que duvidas tanto? Porque é mais fácil você acreditar que vai dar errado. Jesus está contigo. O Senhor não te desamparou. O Senhor não te abandonou. Ele está contigo. E era uma vez então Jesus, porque ele morre, é assunto aos céus. E ele reaparece a alguns discípulos, João capítulo 20. A Bíblia diz que lá no capítulo 20, lá a Bíblia diz que ele apareceu a alguns. E se maravilharam de ter visto Jesus. Mas Tomé estava ausente. E eles contaram: Tomé, nós vimos o mestre, rapaz. De verdade, ele ressuscitou. Tomé é aquele mesmo Jesus. Lembra que ele falou que ele ia morrer, mas ia ressuscitar? Aconteceu. Agora ele diz que está conosco, que está de fato. Mas eu só vejo se eu crer. Se eu tocar na ferida. Se eu pôr a mão. Eu não vou acreditar se não for assim. Se não haver explicações racionais, eu não creio. De repente Jesus aparece e disse: Tomé, pode pegar nas feridas. Aí ele colocou a mão e se maravilhou e viu que era Jesus. E de repente Jesus disse para ele: porque você viu, você crê? Eu digo a ti, Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. O centurião que nunca tinha sentado num banco de sinagoga. O centurião que nunca tinha prestado 15 minutos de culto. O centurião que nunca deu a paz do Senhor. Disse para os servos: se esse Jesus é quem vocês estão falando que é, eu nem quero vê-lo, mas pedem para ele de lá onde ele está, dizer que meu servo seja curado, que o meu servo será curado.
Jesus se maravilhou, porque até então a pedagogia era essa: eu opero milagre, eles acreditam em mim. Eu opero milagre, acreditam em mim. Eu opero e não acreditam. Opero e vão começar a acreditar. Mas esse incircunciso, este gentil, este indigno, este que vocês desprezam, o qual chicoteia, uma categoria social que nos aprisiona, que nos mantém debaixo das mãos de Roma. Esse odioso homem desenvolveu uma fé que eu nunca tinha visto em Israel. E de repente, ouvimos domingo passado, Jesus não estava mais com os discípulos, João 21. Vamos pescar? Vamos! E começaram a pescar. E começaram a pescar e nada tinha. E não vinha nada da rede. E de repente, a mais ou menos 100 metros da praia, 100 metros da praia, quem conhece o mar sabe do que eu estou falando. Dependendo da maré, você está andando, está batendo o casco do barco. Um homem aparece dizendo: ei, vocês têm alguma coisa aí para comer? Ninguém sabia quem era. Andar com Jesus é uma coisa, dizer que anda com Jesus é outra coisa. Eu conheço Jesus. Conhece mesmo? Eu sou da igreja que Jesus habita. Será que é mesmo? Quanto tempo tu fala que tu é discípulo de Jesus e não conhece Ele ainda? E está Ele gritando: tem alguma coisa? Não tem nada. Então lança a rede à direita. É como se os discípulos estivessem a noite inteira parados num lugar só do lado esquerdo. A noite inteira eles rodearam tudo, mas quem estava falando com eles aquela hora é quem criou o céu, a terra, os mares e os peixes. Ele disse: agora vocês lançam bem do lado, não lança longe não, bem aí mesmo, pode lançar aí mesmo. Derruba a rede assim, só derruba. E de repente muitos peixes. E a pedagogia mais uma vez. Os discípulos a quem muito amava disse: Simão é o Senhor. O Simão, depois do milagre, ele falou: só pode ser dentro d'água. A vergonha. O que acontece conosco? Mesmo às vezes diante de milagres a gente não acredita. O que está acontecendo? Aonde está aquela fé inicial que não precisava nem falar que você já estava chorando? Aonde está aquele início, aonde precisava apenas ler os milagres que aconteciam na Bíblia, naquele tempo, que você já acreditava que podia acontecer agora? Não precisava malabarismo, não precisava pirotecnia, não precisava fazer cordão, fazer abraçação, vão fazer uma corda de fogo, fogueira de não sei do que. Não precisava de nada disso, porque você andava com Jesus, vivia com Jesus, conhecia Jesus. Orava com Jesus. E quando Jesus dizia: vou fazer, era só esperar, porque ele acontecia, não era? E agora, por que esse medo? Por que esse pavor? Por que todo esse desespero? Por que tanta incredulidade? Um sintoma Pedro desenvolveu. O sintoma do mérito. Quando ele diz lá em Lucas capítulo 5: Senhor, aparta de mim, porque sou homem pecador. Ele estava com o sintoma da doença que vinha desde o Antigo Testamento. Qual sintoma? Só podia se aproximar do Senhor quem era santo. E se eu fosse santo, eu merecia entrar no Santíssimo Lugar. Se eu fosse santo e tivesse cumprido com todos os rituais litúrgicos, eu era
simplesmente merecedor do privilégio de entrar no Santíssimo Lugar. Pedro estava com esse sintoma. Depois do milagre ele diz, é o Senhor, e logo ele se aparta, porque ele diz que ele não merece, e Jesus insiste, não rapaz, eu que vos escolhi, eu que vos nomeei, eu que vos enviei, eu amo estar convosco, eu habito no meio de vós, o Espírito do Senhor habita aqui dentro, de cada um de nós, mas constantemente nós duvidamos disso. É constantemente nós dizendo, eu não mereço. Ah, porque eu sou um pobre coitado. Eu não sei o que, não posso. Ah, olha para as coisas que eu faço. O Senhor jamais vai fazer alguma coisa por mim. Sabe o que está acontecendo? É falta de conhecer mais o Senhor. Se você merecesse alguma coisa, você não estaria aqui. A sua salvação foi comprada pelo precioso sangue de Jesus, sem que eu e você merecêssemos. Jesus não está esperando que você, que já é salvo em Cristo Jesus, mereça a companhia dele. Se você já é salva ou salvo em Cristo Jesus, ele está com você todos os dias. Ele não está esperando que você faça boas coisas para que ele passe horas que corresponda às boas coisas que você faz. Eu dei oferta para X instituição, eu atendi pobres, eu fiz uma boa ação hoje, eu acho que eu mereço a presença de Jesus pelo menos 3 horas. Isso é um sintoma de fracasso, porque não foste com ouro e com prata ou com pedras preciosas que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver. Vocês não compraram, eu não comprei. Eu não escolhi ele antes que ele escolheste a mim. Não foi eu que disse, ah Senhor, olha como está limpinho meu coração, habita aqui, não. Ele entrou, ele limpou, ele fez morada, e ele se agrada em habitar contigo. O Senhor Jesus tem prazer em morar com a igreja, em viver com a igreja, em andar com a igreja. Ele espera que você tenha a fé, no mínimo como a do centurião. Senhor, não precisa fazer nada. Não preciso, eu sei que o Senhor é o nosso Deus. Eu sei que se o Senhor quiser, como o leproso que o interrompe, e ele pergunta para o leproso, o que queres que eu te faça? Ele diz, eu quero que o Senhor me limpe. Se o Senhor quiser que eu seja limpo, eu serei limpo. E Jesus disse, eu quero ser limpo. E na hora ele ficou limpo. Fiquemos em pé, por favor. Você que aceitou Jesus, você que é eleita do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, você que tem o Senhor Jesus por selo em seu coração, não há razão para duvidar, não há razão para temer o mal, não há razão para se esconder atrás das suas vaidades, atrás dos seus nomes e múltiplos nomes que existem. Creia tão somente no Senhor que está contigo. Creia tão somente no Senhor que mora contigo, que é o Senhor dos senhores, que é o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Ele está dentro de você. Mas nesse momento eu gostaria de fazer um convite para quem não tem Jesus no coração. Para quem contudo vive uma vida de incertezas e inseguranças. Há alguém entre nós que não é evangélico, não é crente, quer aceitar Jesus hoje, para que ele venha morar contigo, habitar contigo. Levante a sua mão. Tem alguém para Jesus essa noite? Alguém para reconciliar com o Senhor? Alguém que quer manter um laço, desenvolver um laço?
quer desenvolver uma relação mais íntima, do ponto de vista de filhos e pai, ou de filho e irmãos, aonde está você que quer aceitar Jesus? Aonde está você que quer receber esse título de filho adotado por adoção de Deus? A partir desse momento você terá um tratamento muito especial pela parte do Deus vivo. Pelo que nós não tememos, depois que somos filhos de Deus, nós não tememos mais. Até se a morte nos abater, estaremos sorrindo com Cristo na glória. Tudo se tornou uma grande vitória, de maneira que o apóstolo Paulo fala que tudo é para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem. Até a morte coopera para o bem. Nós somos felizes porque temos Jesus em nossas vidas, pela salvação de nossas almas. Tem alguém para Jesus? Alguém? Levante a mão. Ninguém? Que Deus possa dar outra oportunidade. Vamos orar então, terminando essa mensagem. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, e nos acrescente a fé. Aumenta, Senhor, dilate nossa fé, para que venhamos ter um melhor relacionamento contigo. Ó Deus Todo-Poderoso, aumenta, Senhor, a nossa confiança na Tua Palavra, para que venhamos desenvolver uma vida espiritual mais madura, mais consistente, mais firme. Ó Deus, os discípulos, ó Senhor, cada discípulo que está aqui, acrescente-lhes a fé, acrescente-nos a fé, abençoe a cada um, e como o Senhor mora conosco, fale melhor em cada um de nossos corações. Nós te pedimos e também te agradecemos, em teu nome, amém.